Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz, Senhor. Graças a Deus, né? Por mais esta oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, nesta igreja que está no meu coração. Amém. Eu estive aqui por algumas vezes, né? Alguns irmãos aqui eu estou reconhecendo o rosto das outras vezes que tive, outros pela primeira vez, mas o importante é vê-los aqui, né? Amém. O pastor Luiz Antônio, uma figura muito importante na minha vida. Eu tive o privilégio de conhecê-lo meados ali de 2013, quando eu estava no início da obra aqui, por intermédio do Divino, que sempre foi meu amigo pessoal. E de lá para cá nós ficamos com essa amizade. Nunca, assim, não temos aquele dia a dia, né? Porque eu, pastor Campinas, né? Ele aqui com a sua congregação, então não deu para ter aquele relacionamento tão próximo assim do dia a dia. Mas o pouco que nós vemos, eu aprendi a amar esse homem, um visionário, um homem que ama a obra de Deus como poucos. Aprendi demais com ele. E vendo aqui a batalha dele nessa congregação, nesses anos todos, até o que, Luiz Antônio, uns 12 anos. E assim, um desafio muito grande. Eu só fui entender isso, Luiz Antônio, depois que eu assumi a igreja, né? Se eu soubesse o que é a vida de um pastor, eu tinha ajudado mais os meus pastores. Amém. Porque durante os meus quase 20 anos de obreiro, eu não tinha a visão do que é a igreja depois que eu assumi como pastor. Porque aí você consegue, né, ter uma visão mais ampla do que é o reino de Deus. Então, eu glorifico a Deus desse guerreiro, a vida dele é um milagre. Quando ele teve aquele AVC, eu fiquei desesperado, né? Antes dele, eu tive a Covid, peguei 2 vezes, fiquei internado. Mais de 15 dias, os irmãos aqui oraram por mim. E graças a Deus tive a vitória, né? Eu pedi aqui o pedestal, não é vaidade não, meu irmão. Estou pensando que o pregador enjoado, não é isso não. Desarme isso aí em nome de Jesus. Amém. Não é isso não. É porque eu recentemente fiz um transplante. Não sei se você ficou sabendo? Eu fiz um transplante de rins. Eu não faço mais hemodiálise, entendeu? Glória a Deus. Aleluia. A Deus. E foi no dia 31 de outubro de 2024, deve estar fazendo uns 7 meses mais ou menos. Só que eu estou tomando um remédio muito forte, por causa que é o imunossupressor, e aí eu treino demais. Então, se eu ficar com as mãos livres aqui, aí os irmãos vão falar, pô, o pastor André está afinando, né? Aí não dá, né, irmão? Aí não. Mas, né, não. Eu tenho medo, sim, eu temo. Toda vez que eu assumo a tribuna, eu temo o meu temor de Deus. Amém. Tremo e temo. Mas eu tenho coragem para pregar, né? Não é possível, né? É possível. Então, assim, é essa a razão. Também quero aqui louvar a Deus pela vida da família, né? Do pastor Luiz Antônio, Luiz Henrique, que está ali, né? Com o herdeiro, até que enfim. É hora que vai, né? Muito bem. Está ali a esposa dele. Eu sempre esqueço o seu nome. A Rafaela. A Rafaela eu conheço desde pequenininha, né? Mas está ali também, né? Paulo André. Cadê a sua esposa? Ela está aí. Ah, está na salinha? Está ali, tá, a menininha já está igual um cordeirinho, né? Um cordeirinho, sim, né? Muito bem, está ali a sogrona, né? Todo mundo aí, a Nádia, né? Como sempre. A Nádia sempre está ali, firme, né? Quase não envelhece, tá? É verdade. Benção, né? Isso aí, né? Isso aí é coisa sua ou você não tem nada a ver com isso? É boa genética. Tá certo. E a menina aqui, não adianta. Claudinha. Ah, tá. Claudiene, que eu nunca vou lembrar o nome dela. Claudiene. Muito bem. E o Divinão, né? O Divinão está ali, ele sabe o meu amor por ele, não preciso que ficar falando, né, Divino? Todos são bem-vindos, né? Estou surpreso, irmão. Eu cheguei lá e falei assim, falei para minha esposa, né? Cheguei lá, vou pregar com um pingadinho. Escola dominical, povo, como se diz, né? A escola dominical foi arriscada da agenda, né? E aí eu pensei, chegar lá, mas não tem problema, eu vou pronto para pregar. Se tiver pouco ou muito, eu vou pregar. Glória Vou a Deus. colocar, passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Porque a gente tem uma ideia, irmão, de que Deus está preocupado com quantidade. É verdade. A gente colocou isso na cabeça. Quem faz questão disso, irmão, é você.
é o pastor. Deus não liga para a quantidade, não. Deus não liga, não. Deus liga para um coração quebrantado e contrito. Glória a Deus. Duas pessoas aqui podem prestar um culto melhor do que 1000. Isso aí vai de como você preparou para estar aqui. Às vezes a igreja está cheia de gente e vazia de Deus. E uma pessoa cheia de Deus é o suficiente para encher essa casa aqui de glória. Glória a Deus, é verdade. É o suficiente. Eu não me preocupo mais com isso, Santo Antônio. Minha preocupação é pregar a palavra. Aleluia. Tá? E eu tenho certeza, eu tenho essa esperança e essa expectativa de que você veio aqui sedento da palavra de Deus. Tá? Muito bem. Feito isso, vamos para a palavra do Senhor. Você não precisa se levantar, não. Nós vamos ler Efésios capítulo 5, verso 14, que é o tema, né? A palavra de Deus diz assim, Efésios 5, verso 14. Por isso diz, verso 14, 5, 14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu vou ler mais uma vez, para que isso fique fixado na memória dos irmãos. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Pastor Antônio, até que horas? Até... Não, para com isso, tem hora, vai. 1h30. 1h30. Ô, glória. Eu quero falar hoje aqui, irmão, sobre avivamento e a necessidade dele na vida do cristão, que não é uma necessidade única, mas uma necessidade diária do avivamento. O avivamento ele é uma questão de sobrevivência espiritual. Uma questão de sobrevivência espiritual. O avivamento ele está dentro da promessa que Deus fez para o seu povo. Porque a palavra avivamento, ela quer dizer ressurreição. Avivamento ele tem o mesmo significado da palavra ressurreição, como nas ressurreições que houve na Bíblia, ali como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aquela ressurreição foi uma ressurreição física. Mas a palavra avivamento ela tem o mesmo significado, que é ressurreição. Só que aqui nós falamos de uma ressurreição espiritual. Na Bíblia tem 3 tipos de morte. Nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual e a morte eterna, que é o que a Bíblia chama de segunda morte. Essa segunda morte não tem jeito. Essa ocorrerá no juízo final, depois que o Senhor Jesus julgar os ímpios, e eles serão lançados no lago de fogo, que é o inferno, juntamente com o anticristo, Satanás e a morte. Vão ser lançados. Esse lugar ainda não foi estreado, pastor Zé. Esse lugar que é chamado Geena, no grego, é um lugar que ainda não foi inaugurado. Será inaugurado com o diabo e com o anticristo, e os seus anjos, e a morte, e os ímpios no juízo, depois que ressuscitarem só para o julgamento. Aí provarão da segunda morte. Essa morte não tem jeito. A morte física é que todos nós vamos passar. Todos nós. Todos morrem, exceto Enoque e Elias, que não passaram pela morte. A Bíblia diz assim: Enoque andou com Deus e não viu, pois Deus o tomou. Por quê? Porque Enoque é uma tipificação do arrebatamento da igreja, pastor Antônio. Porque Paulo também vai dizer que no arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos não verão a morte. Olha, já era para você ter dado glória a Deus. Por que não verão a morte? Porque os que estiverem mortos ressuscitarão no arrebatamento. A camarada está lá, pastor Antônio, não tem mais
não tem mais nem ossos, morreu já tem 1000 anos, está lá, só as cinzas. Mas Paulo está dizendo que ele vai ressuscitar. Mas como pode ser isso? Aí Paulo explica, é o corpo novo, glorificado. Um corpo que foi feito para a eternidade. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Eita, olha, aquilo que é corruptível, esse negócio de AVC, transplante de rim, esse negócio de cegueira, diabetes, esquece, irmão. Corpo glorificado para viver eternamente com Deus. Isso aqui é aqui. Então, assim, virou uma tipificação. E Elias que subiu numa carruagem de fogo. Pois esses dois não passaram pela morte. Agora, a morte física é a única certeza que todo ser humano tem, vai passar pela morte. E tem a morte espiritual. Para mim, é uma das piores mortes. Essa morte espiritual, ela só pode se dar por alguém que já provou da graça, irmão. Por alguém que tem conhecimento acerca de Deus. Numa palavra mais simples, é só o crente que pode ser avivado. O ímpio, pastor, não é avivado. Vou te explicar. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele passa por um processo. E esse processo, ele começa como? A ação do Espírito Santo convencendo ele do pecado, leva ele ao arrependimento. Quando ele se arrepende, ele passa pela justificação. No ato que ele se arrepende, ele é justificado. Por quê? Porque é um ato legal de Deus, onde Deus declara justo alguém que merece ser condenado. E esse ato de justificação que Deus faz no homem, quando ele se arrepende, é na hora, é instantâneo. Olha só que coisa linda. O Espírito Santo convence o homem do pecado. E quando ele é convencido do pecado, obviamente que ele crê e se arrepende. Quando ele se arrepende, o Espírito Santo justifica. E como que esse ato de justificação se torna real na vida da pessoa? Aquela culpa do pecado sai e vem a paz de Deus no seu coração. Aquela sensação de culpa, peso, fardo, vazio, ela é preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus. Depois que ele é justificado, vem um processo chamado regeneração. O que é regeneração? A regeneração é o que nós chamamos de novo nascimento. É o Espírito Santo mudando a mentalidade da pessoa. Ou seja, ele vai fazer com que aquela pessoa agora, ele já não tenha um desejo intenso de pecar, pois é criado nele um temor e um desejo de fazer as coisas que agradam a Deus. E aquele velho homem que tinha uma tendência, uma escravidão pelo pecado, é transformado agora num novo homem, gerado e nascido pelo Espírito Santo de Deus. É o novo nascimento. Todos que se arrependem e se inserem no corpo de Cristo, ele passa por isso, pelo esse processo. Primeiro ele é justificado, depois ele é regenerado. E aí vem um processo que não é instantâneo, é progressivo. Porque tanto a justificação quanto a regeneração é instantânea. Você já pensou uma coisa dessa? A regeneração instantânea, irmão, é mais ou menos assim. Paulo vai dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É instantâneo. Agora, existe um processo que é progressivo, que é chamado de santificação. Não dá para santificar o camarada no outro dia. O cara aceitou Jesus hoje, no outro dia ele já está. O cara, né? Não é assim não. Liberto dos seus maus costumes, maus hábitos e vícios. Não é assim não. Porque a santificação é um processo progressivo, demora um tempo. E é dia a dia que Deus vai nos aperfeiçoando segundo a imagem do seu Filho Jesus. Dentro da intimidade que cada um tem com Deus. Porque às vezes a gente, infelizmente, vê pessoas dentro da igreja que não nasceu de novo. Ele continua ainda o mesmo velho homem, com as mesmas práticas, com os mesmos maus hábitos, com a mesma vida pregressa, e ele não consegue ainda ter a natureza de Cristo.
Não foi de perto, como nós dizemos no nosso jargão de crente, né? Ainda continua na velha natureza. Mas para os que são nascidos de Deus, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Agora, a igreja de Jesus, ela sofre desde o seu início. Se você estudar a história da igreja, que dentro da teologia nós chamamos de eclesiologia, você vai ver que a igreja passou por muitos momentos difíceis, a ponto de quase parar a obra, a ponto da instituição ser considerada falida. De Atos dos Apóstolos para cá, quando você lê Atos dos Apóstolos, quando chega no capítulo 28, sabe a impressão que você tem? Que o livro não acabou. Quando você está lendo o livro tem início, meio e fim. Mas quando você lê Atos dos Apóstolos, tem início, meio, mas não tem fim. Você vai ter essa sensação. E essa sensação, ela é real. Porque Atos dos Apóstolos não acabou. Está sendo escrito com as nossas vidas. Aleluia. Porque é o início da igreja. É o início. O que a igreja experimentou ali no cenáculo, que foi o revestimento do Espírito Santo, do poder, onde os discípulos estavam ali, Jesus ressuscitou, andou 40 dias na Galileia, e a Bíblia diz que ele apareceu para mais de 40 pessoas, mais de 500 pessoas. Durante 40 dias andando na Galileia, 500 pessoas que viram Jesus, foram testemunhas oculares dele ressurreto. Quando Jesus sobe ao céu, qual foi a ordem que Jesus deu aos discípulos? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não sei se você entende assim, eu entendo. Fique aqui enquanto não descer o Espírito sobre vós, não saia. Porque se sair sem o Espírito, a obra vai ser ineficaz. O poder não está na elocução humana. O poder não está no talento humano. O poder está no Espírito Santo de Deus. Então vocês fiquem aqui, e quando vocês receberem o poder, aí vocês saem. Saem e preguem o Evangelho em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Pastor Luiz Antônio, quando eles saem para pregar, no primeiro sermão de Pedro, mais de 3.000 almas aceitam Jesus. No único sermão. Um homem que até alguns dias atrás tinha negado Jesus para uma escrava, uma serva. Estou usando aqui o termo escrava, porque escravo e servo no Oriente Antigo tem o mesmo significado, aquele que serve o serviço mais inferior. Pedro nega Jesus 3 vezes. E agora esse mesmo Pedro, depois de revestido de poder, está pregando para as autoridades de Israel, e num só sermão 3.000 almas aceitam Jesus. Essa é a diferença de quem tem o Espírito de Deus e de quem não tem. Agora escute, esse poder, agora, gente, as mesmas coisas que aconteceram no ministério de Jesus aconteceram no ministério dos apóstolos. Cego vendo, aleijado levantando, morto ressuscitando. Os discípulos, a Bíblia fala assim que os sinais acompanhavam os discípulos a ponto de Pedro estar andando e os leprosos se jogarem debaixo da sombra de Pedro. Oh, aleluia! Ali, ó, a sombra do irmão está refletindo. Os leprosos se jogavam debaixo da sombra. E quando a sombra de Pedro passava por eles, eles eram curados na hora. A Bíblia diz que os lenços de Paulo, o lenço que ele usava para enxugar aqui, ó, os lenços, Paulo pegava, passava os lenços e as pessoas eram curadas. Agora, o que chama a atenção não é só o poder, o que chama a atenção é a comunhão da igreja. Lá em Atos 12 vai dizer assim: e eles perseveravam unânimes na oração, no partir do pão e na comunhão. Uma união que nunca se viu igual. Tinham tudo em comum, um só coração, um só pensamento, um só objetivo, pastor Antônio.
Aleluia. Não tinha aquele negócio assim, ó, eu faço isso, eu faço aquilo, é do meu jeito, aquela cisma, aquela coisa carregada dentro da igreja. Não tinha isso. Eles eram unidos. Unidos de tal forma que a Bíblia fala assim: e eles vendiam o que tinham, levavam aos pés dos apóstolos, e ali todos tinham a coisas assim bem divididas, de forma que ninguém parecesse necessidade. E não havia nenhum entre eles que padecia necessidade, ninguém que tivesse enfermidade, e os sinais e maravilhas eram feitos pela mão dos discípulos. Glória a Deus. Esse poder não era para ficar restrito lá, pastor Zantão. Não era. Esse poder era para continuar, mesmo com a morte dos apóstolos. Mas a história diz que à medida que o tempo foi passando, a igreja foi se corrompendo. A falsa doutrina foi entrando dentro da igreja, o envolvimento com as coisas do mundo. E quando chega no século III, a igreja já perdeu todo o poder. Já não há mais cego vendo, já não há mais surdo ouvindo, não tem mais batismo com o Espírito Santo. A igreja perdeu todo o poder no século III. E foi por alguns instantes Deus levantando ali um outro homem aqui para trazer uma certa luz ao entendimento, tentando trazer a igreja de volta aos trilhos. E isso foi percorrendo de toda a história. Depois veio a reforma. Eu não vou discorrer tudo que aconteceu aqui, porque eu não quero gastar muito tempo com isso, mas um dos períodos mais negros da história da igreja foi do século XVII ao século XIX, do ano de 1700 a 1900. Por quê? Nesse período surgiu uma filosofia tão assim poderosa que enfraqueceu a igreja, que foi o iluminismo e o renascentismo. O que eram esses movimentos? Eram movimentos filosóficos que valorizavam a razão humana. O homem passou a ser um ser pensante, de modo que para ele não fazia significado nenhum mais a fé. Os filósofos batiam nessa tecla, de modo que a fé era algo subjetivo. E a igreja detinha o monopólio da verdade. O que a igreja pregava era a verdade. Ó, você tem que obedecer às autoridades. Ó, você tem que ser fiel, leal ao seu pai e sua mãe. Ó, você tem que... Os princípios que a igreja estabeleceu eram seguidos à risca pela família tradicional. Mas quando chegou esse movimento, a igreja foi... As pessoas foram abrindo sua mente, e ela usando tanto a razão, que ela perdeu a emoção e a fé. Porque a fé não é baseada naquilo que você vê. A fé é baseada naquilo que você não vê. A fé é transcendental. E as pessoas começaram a crer só naquilo que viam, baseado na ciência, no surgimento da ciência. Então as pessoas começaram a perder esse sentido da fé. E aí o Espírito Santo perdeu a ação. Não vou dizer que ele perdeu a ação. A igreja perdeu o poder do Espírito Santo. A igreja começou a ficar humanizada. Eu vou te explicar uma coisa, irmão. A igreja, ela é uma instituição divina. Ela não é uma instituição humana. Não foi o pastor Antônio que inventou a igreja. Não foi esses historiadores que inventaram a igreja, não. Isso não é fruto da mente humana. Quem instituiu a igreja foi Jesus. Jesus disse assim, ó, esta é a minha igreja, e sobre a mim, sobre esta pedra eu a edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi instituída por Jesus com um propósito definidos. Você sabe qual que é o maior problema da igreja hoje atual? As pessoas não querem ser igreja. Eles estão na igreja, mas eles não são igreja. Por quê? Eles não cumprem o propósito que Deus estabeleceu. A igreja é uma instituição orgânica. A igreja sou eu e sou você, não é quatro paredes. Nós somos a igreja de Cristo. E nós somos uma igreja orgânica, ou seja, uma igreja em movimento. E no poder do Espírito Santo, essa igreja cumpre o propósito que Deus estabeleceu. Essa doutrina do Espírito Santo, ela se perdeu. Você quer acabar com uma doutrina na igreja? É só você não pregar sobre ela. Se quer ver uma igreja viver em pecado, é você nunca falar de pecado na igreja. Você nunca toca nesse assunto. Não fala de pecado, não. Fala só de bênção.
só de prosperidade. Fala só de chave. Isso, de cura emocional, cura física. Fala de que Deus vai te dar. Pronto. Aí os irmãos vão viver da forma mais leviana possível. Por quê? Porque a conscientização vem pela ministração da doutrina. E quando a gente fala sobre o pecado, aí vem o confronto. E a igreja só é curada quando ela é confrontada. E as pessoas não querem confronto. As pessoas, elas querem afago. Nunca uma geração como a nossa foi tão sensível e vulnerável e afago. Uma geração que precisa passar a mão na cabeça toda hora, que não aguenta exortação, não aguenta uma disciplina, não aguenta uma correção. Eles querem, pastor, viverem a liberdade individual. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Eu vou para aquela igreja, se não tiver um som que me agrada, se não tiver uma palavra que vem de encontro com o que eu quero, se as pessoas não forem como eu quero, eu saio de lá e vou para um lugar até achar um lugar que me agrada. Esse tipo de pessoa, irmão, é aventureiro e não é igreja. Porque quem é igreja, ele chega num lugar, independente de como ele esteja, ele faz a diferença naquele lugar. Eu fui para aquela igreja, não está bem, os irmãos estão assim, talvez Deus te chamou para vir aqui fazer alguma coisa em prol disso. O cara que é direcionado por Deus, não importa o ambiente que ele esteja, o ambiente, vou falar isso aqui claramente com som. O cara que tem direção de Deus e propósito de Deus na vida dele, não é o ambiente que vai influenciá-lo, é ele que vai influenciar o ambiente. E aí, essa doutrina do Espírito Santo, ela é fundamental. Por quê? Porque o crente sem o Espírito Santo, ele não dá fruto. Ele não conseguirá realizar a obra de Deus. O crente sem o Espírito Santo, ele está exatamente como está escrito aqui em Efésios 5,14. Ele está morto. Morto. O morto não fala, o morto não ouve, o morto não sente. Pessoa morta, você pode chegar ali com uma coisa quente, colocar nele e não vai sentir nada. Insensibilidade total. Insensibilidade total. Tem pessoas dentro da igreja que da hora que ele chega, a hora que ele sai, ele não sente nada. Ele não canta, ele não louva, a palavra ele não ouve, ele não entende, ele não tem nenhuma uma conexão com o ambiente. Ele está carregado de cismas, com conceitos contrários acerca das coisas, e tudo isso bloqueia a ação do Espírito na vida dele. Está morto. E por isso que aqui em Efésios 5,14 vai dizer assim, desperta. Por que desperta? Desperta é o seguinte: tem uma ideia, uma teologia aí errada, feita por grandes pregadores que dizem que Deus faz tudo. Deus faz tudo, que Deus faz tudo sozinho no Evangelho, ou no reino. Não, Deus pode fazer, Ele é soberano e tem poder para isso, mas Deus trabalha com a cooperação humana. O texto está dizendo, desperta tu que dormes, não está dizendo que Deus vai te despertar, é tu que desperta. Quando é que eu me desperto, pastor? Quando eu tomo uma atitude e dou um passo para ir diante de Deus e me levantar dessa mulher. É uma ação humana, é uma atitude humana. O Espírito está pronto para trazer o renovo, para trazer a graça, para trazer a libertação, para trazer a cura, para trazer uma espiritualidade de vida na sua vida. Agora você precisa dar o passo. Desperta tu que dormes. Vou dar um exemplo aqui. Lembra do filho pródigo? O menino pede a herança, sai, gasta tudo de forma pervertida e imoral, perde tudo, pastor. Ele gasta toda a herança, toda a riqueza, e ele fica ali agora vivendo na miséria, comendo alfarrobas, comida de porcos. Desceu ao mais baixo nível que um homem pode descer, sendo rico, sendo filho do rei, sendo alguém próspero, que vivia na maior comodidade possível, dentro de amor e carinho que o pai dava, mas preferiu o mundo.
E aí, irmão, você acha que o ser humano faz escolha ou não? Se você perguntasse para um psicólogo hoje, pastor, e dissesse assim para ele assim, qual foi a razão desse menino sair daí da casa do pai dessa forma? Os psicólogos diriam assim, né? Isso aí é o pai e a mãe que não criou direito. Mas o texto não diz isso. Se você perguntar para um sociólogo, o sociólogo vai dizer assim, sabe que isso aí é influência. É influência do meio. Aí o menino foi influenciado por alguém. Se você perguntasse para vamos dizer assim, um socialista, né? Ou então um comunista, ou alguém de esquerda, ele diria assim, isso é culpa do Estado, que não dá devida assistência. Agora onde o menino foi parar? Né? Mas poucos se atreveriam a dizer assim, isso aí foi uma escolha dele. Foi ele que escolheu viver desse jeito. Foi ele que escolheu pecar. Isso fica tão claro no texto, que o mesmo elemento que escolheu sair da casa do pai, é o mesmo elemento que tomou a atitude de voltar. Porque um belo dia ele está lá, e o texto diz assim, ele se lembra da vida que ele tinha com o pai. Porque quem prova da graça de Deus, do dom de Deus e do favor de Deus, não consegue esquecer jamais. Um dia ele vai lembrar. Um dia ele vai lembrar que ele só era feliz na presença dele. Um dia ele vai lembrar que a verdadeira alegria só está nele, a verdadeira alegria só nele. Um dia ele vai lembrar que o importante é ele. Aí, o que acontece? Ele pega e o texto diz assim, que o menino diz assim, Lucas capítulo 15, levantar-me-ei. Nossa. Glória a Deus. Estava prostrado, estava deitado, mas decidiu se levantar. Não vou ficar sentado, não vou ficar prostrado. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pequei. Pastor, está se arrependendo. Esse é o primeiro passo para vir um avivamento genuíno na vida do crente. Quando ele se arrepende. Deus deu dessa ferramenta. Se arrepender daquela vida que está errada. Pastor, nós estamos tendo um problema hoje que está atrapalhando a obra e impedindo que o Espírito Santo atue na igreja de uma forma plena. O que é? As pessoas não estão se arrependendo. As pessoas estão pecando deliberadamente e vivendo com Deus como se fosse algo normal. Não é. Não é. Outro dia desse eu me deparei com uma situação na igreja que eu disse assim, olha que ponto nós chegamos. Uma das pessoas lá adulterou. Adultério na igreja não acontece só na Bíblia. Isso é uma coisa que, onde tiver ser humano. E aí essa pessoa chegou em mim, depois de muita relutância, e aí ela chegou em mim e disse assim, pastor Luiz Antônio, eu não sabia que quando adultera tem que falar pastor, achei que era só eu e Deus. Então agora ficou assim, pastor. Eu peco, porque, vou explicar uma coisa aqui para os irmãos. Você tem um pastor aqui que é muito mais sábio do que eu. Mas eu vou falar aqui que se ele já falou, eu vou vaticinar. Existem dois tipos de pecado. Agora, existe o pecado por ignorância e existe o pecado voluntário. Qual que é o pecado por ignorância, pastor? É aquele que eu não quero, mas eu peco. Mas é possível isso? Claro. Por quê? Porque a lei do pecado está em mim. Mas agora eu não sou crente? Você é crente, mas a lei do pecado ainda está em você. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Ali aconteceu um pecado representativo. Por quê? Porque o pecado de Adão, ele acometeu todos. Ou seja, Adão pecou e por causa disso, todos pecaram. Você estava no Éden, irmão? Você estava lá no Éden? Mas o pecado de Adão tem efeito na tua vida? O pecado de Adão tem efeito em todos nós. A consequência do pecado de Adão atingiu toda a humanidade. A Bíblia fala assim em Romanos 5, por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Então esse pecado, essa lei do pecado, ela está em nós. Mesmo você sendo crente, a chance de você pecar é grande. Porque os pecados voluntários. Vê uma coisa que não queria ver. Fala uma coisa que não queria falar.
pensa uma coisa que não queria pensar, faz alguma coisa que não queria fazer. Eu estou dizendo de algo momentâneo e circunstancial. Eu não estou dizendo daquele cidadão que amanhece, Luiz Henrique, com vontade de pecar, que ele passa a noite esquematizando: eu vou fazer assim, assim e assim. Esse tipo de pecado, irmão, é voluntário. Agora, pastor, então quer dizer que existe pecadinho e pecadão? Pecadinho e pecadão, eu não vou usar esse termo, porque esse termo para mim não é um pouco chulo. Mas uma coisa é certa: os pecados têm proporções. Eu não posso comparar aqui um pecador, irmão, que conta uma mentira ali, com um homicídio. É a lei da proporção. Assim como existe uma lei no próprio judiciário, que quando uma pessoa comete um crime, por exemplo, se ele comete um roubo, um 5-5, ele vai preso, mas aí ele fica ali 2, 3 meses no máximo e é já solto, um advogado. Agora, se ele comete um crime de tráfico, a pena é maior. Um homicídio duplamente qualificado, muito maior ainda. Então a lei da proporção, ela existe na lei de Deus também. O pecado de adultério, ele tem uma devastação, uma proporção muito maior. Atinge a família, atinge a igreja, atinge ele, atinge todo mundo. Agora eu estou lá, eu tenho uma briguinha no meu trabalho. Aí eu vou chegar lá: ô pastor, pai do senhor, vem me confessar. Ah, não, vai confessar no padre. Oxe, assim não. Agora aqui, ó, pecou, adulterou, aí esconde debaixo do tapete igual Davi, está errado. A Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A confissão é como se você colocasse para fora. Enquanto estiver aqui, os seus ossos vão secar. Sua alma vai afligir você. Você não vai ter paz nunca. Não brinque com o pecado, irmão. Esse é o maior engano de alguns. Jovens viciados em pornografia. Assiste ali, masturba e depois finge que nada aconteceu no outro dia e vem aqui e ainda toma cedo. Aonde, irmão, você pôs isso na cabeça? Que evangelho é esse? Você não nasceu de novo. Você não tem temor de Deus, rapaz. Você está escravizado. Você não tem consciência. Isso não te fazer, isso não vai te impedir de prosperar. Provoca danos físicos, espirituais e emocionais. Agora, na medida que você confessa, aí, pastor, eu tratei recentemente um moço com esse problema na igreja. Ele foi antes de mim no psicólogo. Aí eu falei assim para ele: deixa eu explicar uma coisa para você. O psicólogo ajuda, a terapia é importante, mas quem trata pecado é pastor. Aleluia. Não vai querer tratar pecado com psicólogo, não. O psicólogo falou para ele: lê 10 livros ali, lê um livro, 10 capítulos por dia. Eu falei: tem que chegar diante do pastor, se arrepender e orar. Glória a Deus. Porque ali tem demônio envolvido. E o mundo espiritual se trata com coisas espirituais. E aí as pessoas, pastor, estão humanizando as coisas. Isso tem enfraquecido a igreja e inativado o poder do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é santo. O pecado, ele tem que ser confessado. Quando o menino retorna, pastor, para a casa do pai, o que ele diz? Ele diz assim: eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Pecado contra Deus e pecado contra os homens. À medida que o menino fala, aí o pai diz assim, aí ele diz assim: pai, porque quando o cara se arrepende, vem um espírito de humildade. Ele reconhece que ele não é digno. Não foi assim que aqueles dois homens entraram no templo? O fariseu e o publicano? O fariseu entrou dentro do templo e ele orava assim: ó Deus, eu não sou como esse publicano, pecador, miserável. Eu dou o dízimo, eu oro todos os dias, tal. Aí a Bíblia fala que o publicano, quando foi orar, ele dizia assim, que ele nem olhava para cima, olhava para baixo, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Glória a Deus. E a teologia atual, irmão, ela diz assim, você tem que determinar. Irmão, aonde está isso na Bíblia?
que nós determinamos. Tem o poder, você tem o poder. Presta atenção nisso aqui. É a centralização do homem. É a teologia humanista voltada para o homem. Não é uma teologia de cima para baixo, é uma teologia de baixo para cima. É o homem que cria um Deus. Vou explicar isso aqui. As pessoas hoje criaram um Deus na mente deles. Sabe que Deus é esse? Um Deus que é amor e não pune. Não, Deus é amor. Não é isso que o homossexual diz? Ele diz assim, ó, Deus é amor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu posso continuar do jeito que eu sou. Ele é amor. Não, como que pode um Deus matar? Como que pode? Então me diz uma coisa. Quem foi que matou os filhos de Arão? Quem foi que matou os filhos de Eli? Quem foi que matou as pessoas do dilúvio? Quem foi que matou Ananias e Safira? O nosso Deus tem poder para dar e para tirar a vida. Mas Ele é bom. Não pode, Ele é amor. Como é que pode Deus mandar alguém para o inferno? Não existe inferno. Isso está sendo conscientizado na mente, está sendo inculcado na mente, e aí a pessoa vive de qualquer jeito. Ele entra dentro da igreja como se ele estivesse entrando, pastor, dentro de um shopping, sem reverência nenhuma. Ele chega, ele não dobra o joelho para orar, ele não sequer faz uma oração, ele não canta. Não. Aqui canta ainda harpa? Canta ainda harpa? Hino da harpa virou passatempo dos retardatários chegar. Porque hoje o crente, irmão, ele chega na igreja a hora que ele quer. O meu culto começa às 18, tem irmão lá que chega às 7h10. Eu vejo ele entrando dentro da igreja assim, ó. Eu, como homem, primeira coisa que dá vontade de falar é pegar o microfone e esculachar o cara. Primeira coisa na minha cabeça é bem isso. Vou fazer isso aqui. A gente tem poder fazer um pastor, a gente exagera, né, pastor? Mas aí o que eu faço? Eu pego o microfone, Pai do Senhor a todos. Deus está aqui. Hoje vai ser um dia de vitória. Por quê? Porque é a expectativa do culto. A expectativa do culto. Eu vou para o culto para ver o que vai acontecer. Quem vai pregar, quem vai cantar. Eu vou como espectador. A hora que chegar ali, eu vou ficar observando tudo. Aí tem uns que chegam até com papelzinho para anotar os erros do pastor, os erros do louvor, a veste que a irmã estava, a cor que a irmã pintou a unha. Ele vem com aquele negócio, ele fica assim, ó. Ele fica para lá e para cá, assim, ó. Assim, ó. É a expectativa do culto. Mas o crente que tem comunhão com Deus e que é um adorador por excelência, ele não tem expectativa no culto. Ele já sai preparado da casa dele para adorar. Eu não vou lá para o culto para ver o que Deus vai fazer. Eu vou lá para agradecer pelo que Ele já fez. É aquela expectativa. A expectativa do culto. É por isso que os cultos é entediante. Aí o pastor tem que ficar pedindo, glória a Deus, levanta a mão, abaixa a mão, senta no chão. Quer dizer, aquela coisa. Tem que ter uma técnica. Tem que ter uma contextualização do ambiente. Mas o culto, que a palavra culto quer dizer oferecer sacrifício, não tem nada a ver com isso. O culto é nada mais do que eu sair da minha casa com o espírito de gratidão e pronto para adorar aquele que pode, que reina, que vive, que faz e que criou todas as coisas. Sentimento de gratidão. Aí já não há nenhum contentamento por aquilo que eu tenho. Eu venho com a expectativa de algo que tem que ser feito. Olha que coisa horrível. Olha que motivação errada que o cara vem para o culto. Ele vem com uma expectativa de algo novo, pastor. Não, eu vou lá porque eu quero ver algo diferente. Eu me lembro, irmão, que eu estava orando uma vez. Esses períodos de algo debaixo da gente, né? Aí eu comecei a orar assim: ô Senhor, faz algo diferente. Faz algo diferente hoje no culto. Faz algo diferente, Senhor. Senhor, faz algo diferente. Aí eu ouvi uma pregação e o cara estava pregando assim, ó: você que está pedindo para Deus fazer algo diferente, faz algo diferente você.
cara que quando eu ouço esse tipo de coisa, eu atino para isso. Porque tem crente que só ouve quando ele é abençoado, mas ele não ouve quando é disciplinado. Mas Deus só disciplina quem Ele ama. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus está corrigindo é porque Ele tem interesse em aperfeiçoar o camarada. Porque Ele ainda tem propósito na tua vida. Então levanta-te, tu que dormes, e vai de encontro a esse Deus, que a glória dele te iluminará. A expectativa do culto, algo horrível. E aí, Deus está sempre levantando. Agora, o fato é que existe dois tipos de avivamento. Existe o avivamento coletivo, que pode vir para todos de uma maneira uniforme. Agora existe o avivamento individual. Eu não preciso ficar esperando um avivamento chegar na igreja. Eu posso provocar esse avivamento a partir de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Como? Ora, mudando. Essa palavra mudança, pastor, ela tem um sentido enorme. Por quê? As pessoas não querem mudar. As pessoas querem algo continuando da mesma forma. Não dá. Eu estou dizendo para quem não está dentro daquilo que Deus estabeleceu. É aquela velha conformismo, né? É desse jeito, tem que acontecer desse jeito. O crente que ele tem uma revelação do Espírito, aquele que verdadeiramente entende qual o propósito da igreja, ele não se conforma com a situação errada. Ele não aceita. Tem crente que ele consegue ficar 3 meses sem vir na igreja. Eu tenho irmão lá na congregação que ele vai só na ceia. Aí quando ele chega para tomar ceia, eu fico olhando para ele assim, ó, para ver se ele olha para mim e se constrange. Nem falo nada, só o olhar meu condena ele da planta do pé para a cabeça. Por quê, irmão? Porque assim, ó, preste atenção. Vou falar dentro da expectativa do culto. O camarada passa a semana inteira na carne e no domingo quer ficar no espírito. Verdade. Ô gente, que incoerência é essa? Me ajuda. Onde está isso? Ele passa a semana inteira sem orar, sem ler a Bíblia, sem ouvir um louvor, sem assistir alguma coisa concernente ao reino de Deus, nada. E aí quando chega no domingo à noite, ele levanta a mãozinha dele que é bênção e poder. Você está achando que Deus é o quê? Que evangelho é esse que foi ensinado para você? Ué, evangelho não se restringe aqui a essas 4 paredes. Evangelho é uma vida diária com Deus. Uma vida com o Espírito Santo não se resume a culto. Pelo amor de Deus, gente, muda essa mentalidade. Uma vida de evangelho se resume a uma vida diária. Todos os dias eu estou no Espírito buscando a Deus. Pastor, um dos percursos percorridos para chegar no avivamento é o arrependimento, como eu já disse assim, começa pelo arrependimento. Quando a pessoa se conscientiza, ela ouve a palavra entra no coração dela, ela tem uma consciência de que não está bem, que alguma coisa precisa mudar. Poxa, minha família não está bem, eu não estou bem. Não é assim que serve a Deus. Eu preciso atentar para isso. E o segundo passo, pastor, é a sensibilidade pela palavra. Por que a sensibilidade pela palavra? Quem está morto, ele ouve a palavra e não sente nada. Nada. Essa pregação aqui, para alguns, ela vai se perder em questão de minutos quando ele sair daqui. Insensibilidade. Palavra, sabe aquela compungência que tem assim dentro do ser quando você lê? Quando você lê a palavra e o livro se torna claro, as letras se tornam compreensíveis, é o Espírito Santo de Deus te ensinando. A Bíblia, ela não é um livro comum, não é como se ler um livro de história. A Bíblia é um livro espiritual. Para se ter um entendimento dela, tem que se ler no Espírito. O avivamento verdadeiro, ele vem pela palavra. Olha que coisa tremenda. Deus mostra para o profeta um vale de ossos. E ele diz assim, ó, olha lá o estado do meu povo. Aqueles ossos ali representam o povo de Deus. Morte. E o que você faz com o osso, irmão? Os ossos estavam, pastor, espalhados pela superfície do vale.
O vale é o declive, né? Mas o texto de superfície. Agora veja bem, os ossos. Seco. Pega um osso, irmão. O que você faz com o osso? Nem vender, não dá para vender osso. Não dá nem fazer um caldo de osso. Não dá com osso. E Deus mostra o profeta, está espalhado, não tem nem esqueleto. Se pelo menos tivesse esqueleto, pode servir até de amostra numa escola científica, né? Mas não serve nem para isso. Está lá o esqueleto espalhado. É fêmur de um lado, canela do outro, braço do outro, tudo espalhado. Aí ele olha lá e fala assim: olha lá, esse é o meu povo. Aí Deus pergunta para o profeta assim: esses ossos podem reviver? O profeta, naturalmente, vai dizer: ah, Senhor, tu sabes. E aí Deus diz para o profeta assim: ó, profetiza sobre eles e eles viverão. Glória a Deus. Está dizendo para o profeta: ó, prega para o meu povo que está no cativeiro, morto, que eles vão reviver. Aleluia. Pastor, essa palavra é tão reconfortante. Por quê? Tem hora que nós pregadores a gente prega, vai num lugar, não acontece nada. As pessoas ficam totalmente indiferentes. A gente pensa assim: vixe, não sei para que pregar. Eu mesmo já pensei várias vezes: chegar em casa, tirar a gravata, jogar em cima da cama e falar: não prega mais. Esse povo tudo vai converter, eu quero nem saber de pregar mais, não quero saber. E Deus está dizendo assim: ó, prega a minha palavra e esses ossos viverão. Eu não sei se é todo mundo, mas alguém aqui vai reviver. Essa palavra não será em vão, ela vai enviada e voltará com o propósito para o qual ela foi enviada. Aí o profeta chega e disse: ossos secos. Ah, sério. Ossos secos, vivam. E a Bíblia fala que começa um rebuliço, pastor. Osso voltando no lugar, osso no osso. Voltando ao normal. Quando a palavra é ministrada e o coração é adentrado no coração, coisas começam a mudar. O reboliço começa a acontecer na vida do crente. Ó. Opa, já está se clareando as coisas. Osso voltou no lugar, está o esqueleto pronto, pastor. O profeta continua profetizando. Porque a palavra ela tem que ser anunciada. Ah, falou ali, já falei. Não, irmão, tem que pregar todo dia. Por quê? Agora é osso, amanhã é pele, depois é carne, depois é espírito, e o osso vai ficar de pé, vai viver, e Deus vai soprar o espírito dele sobre ele. Até ficar completa a obra que Deus iniciou. Começa a dar uns passos aqui, passa ali. Ah, eu vou fazer uma campanha. Ora o primeiro dia, no segundo dia não ora mais. Aí eu vou ler aqui esse mês as cartas de Paulo, ou vou ler só o Evangelho. Lê ali 2, 3 capítulos e a Bíblia fica esquecida. Já não começa e não termina. Essa é a tona dessa geração. Começa e não termina, pastor. Não consegue ir até o final. Já foi feita pesquisa já. A maioria das pessoas começa e não termina. E para Deus o interessante não é como começa. Para Deus o importante é como termina. Tem gente que começa mal, mas está voando aí agora. E tem gente que começa 100 por hora. Nossa, ele chega aqui na igreja, é aquele primeiro amor. Não é? Que a Bíblia chama de primeiro amor. É tal, e ora, e canta, e tal, e jejum, e vem na vigília, e vem na escola, e vem à noite, então vai passando o tempo. Né? É igual aquele atleta que corre os 100 metros rasos. É o Usain Bolt. É isso mesmo? Acertei? Usain Bolt, o jamaicano, o homem mais veloz do mundo. Ele corre 100 metros. Quando termina os 100 metros, por quê? Porque começou todo o vapor, usou toda a energia. Corrida 100 metros. Evangelho não é 100 metros. Evangelho é aquela maratona, pastor, de 24 quilômetros. Começa assim, ó. Glória a Deus. Não importa o ritmo, o importante é chegar lá no final, no mesmo ritmo, Glória a Deus. sem cansar. Aleluia. Porque o crente que anda com Deus não cansa, o crente que anda com Deus descansa. Aí, tá lá, o que adiantou? Começou todo o vapor, tá lá, tá vazio, seco. Peraí, ué, não é assim não. É dia a dia, meu querido. O cara começou hoje, amanhã já quer o seu Luiz Antônio. Ah, para. Não é assim não. Olha o tanto de sal que esse homem teve que comer para chegar onde chegou. Hã?
Camarada chegou aqui na igreja ontem, aceitou Jesus, amanhã já quer estar pregando aqui no púlpito, ensinando a igreja. Ô camarada, senta aí para aprender, que já já Deus vai te usar. Olha, Deus, você já viu o oleiro, como que ele trabalha no barro? Ele coloca o barro lá dentro do forno e deixa. Aí vem o fogo, né? Ele fica lá no fogo, o barro. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que de vez em quando o oleiro vai lá, tira o barro. O pastor já pensou isso aqui. Ele tira o vaso e faz assim, ó, no vaso, para ver se o vaso está pronto. Aí não está, vai para o forno de novo. Aí o camarada, ele não quer ser lapidado. Ele não quer. Quando o fogo começa na vida dele, ele fala: ai, que prova. Ai, Jesus, não aguento. Ele não aguenta o processo. Se ele não aguenta o processo, como é que ele vai chegar lá? Agora ele tira, vai lá. Esse, quando Deus tira do forno, sabe o que é isso aqui? É para você respirar, é um alívio. Passou, né? Amanhã tem outra prova, irmão. Aí você passa por aquela prova, amanhã tem outra. Aí Jesus fala: no mundo tereis aflições. Mas o crente não quer sofrer, né? Que a teologia do dia de hoje diz que nós não pode sofrer. Não, sofrimento, a gente tem que ser liberto do sofrimento, pastor. Crente não pode sofrer, crente não pode ficar doente, crente não pode passar privação financeira, crente não pode ser mandado embora do emprego, não pode, não. É o diabo. Você está em pecado, irmão. Você não tem fé. Vai converter. Não. Mas Deus tem um método pedagógico de trabalhar por meio do sofrimento. É aquilo que Tiago diz, né? A tribulação produz. Lembra? A tribulação produz paciência, e a paciência esperança, e a esperança experiência. Quer dizer, olha só, você passa por um processo. Eu estou passando por isso agora, é porque eu estou em pecado? Não. Às vezes a pessoa, ela é correta, ela vem nos cursos, ela busca, ela ora e passa por aquele momento. Aí é aquele momento que você fica vulnerável, né? Você fica assim: puxa vida, eu estou sofrendo. Mas daqui a pouco passa. E quando passar, você vai sair mais forte do que quando você entrou. E esse tem sido uma tona da parte de Deus. Por quê? Nós não podemos mais viver sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Cuidado, irmãos, com essa mente cauterizada. Cuidado. Eu preciso ter uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A influência que o mundo provoca em nós. Qual que é o maior desafio da nossa geração hoje? Vou dizer aqui, o maior desafio meu, do Luiz Antônio como pastor, e nós como os crentes dessa geração atual: tecnologia. Pastor Luiz Antônio, tecnologia é uma bênção. Eu já ganhei R$2.000 só usando o celular. E não foi no Tigrinho, não. Porque Tigrinho não é de Deus, é pecado. Se você joga, para. É jogo de azar, você está pecando. É através do meu negócio que eu trabalho. Eu fiz a venda, fiz a entrega e fiz toda a conexão pelo celular. O celular é uma bênção. Depois que eu adquiri um iPhone, eu nunca mais entrei no banco. Eu pago todas as contas pelo celular. Eu falo com a minha mãe que mora lá em São Paulo por chamada de vídeo. Ora, 20 anos atrás era do orelhão. Comprava um cartão de crédito e pagava 10 conto e falava 2 minutos. E hoje em dia eu falo no Zap horas com a minha mãe, horas, daqui a pouco eu falo: mãe, tchau. Então o celular é uma bênção. É uma ferramenta que criou-se para trazer tempo. Ou seja, para facilitar a vida, trazer uma certa comodidade, para nós possamos usar o nosso tempo para outras coisas. Mas o ser humano, ele é um ser tão complexo, que ele faz a bênção se tornar maldição. O celular virou uma maldição. Aquilo que era para ser bênção virou uma maldição. Jovens aqui conseguem ficar 5 horas vendo rios. Pastor Antônio, olha só, o cérebro dele vira no hipnótico.
Ó, não respira, não pisca, boca fechada, ó. Não você tem sede, automático, entrou em coma na hora ali, ó. 5 horas, vai vendo vídeo. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, seja inteligente, isso vai acabar com você. Eu fiz um cálculo de uma pessoa usando o celular 5 horas por dia, se ele viver até os 75 anos. Sabe quanto tempo ele passou no celular? Eu fiz esse cálculo, varão. Se ele usar o celular 5 horas por dia, ó, eu estou sendo bonzinho aqui. Eu estou falando 5, tem nego isso o dia inteiro. Tem cara que ele põe o celular debaixo do travesseiro. Ele acorda de madrugada para ir no banheiro e vai lá ver o Instagram. Oh, fala Deus. Ah, aí, vai no banheiro. Celular. Ah, aí ele chega do trabalho, ele vai tomar um banho. Aí ele fala assim, deixa eu tomar um pouquinho de dopamina. Ó, aí, o negócio é tão sério, que como a internet é terra de ninguém, aí ele está lá vendo rios, aí de repente aparece uma bunda desse tamanho. Aí, quer dizer, pastor, é coisa de louco. Tem hora que você está pensando. Por exemplo, você está pensando assim, eu queria ver o aplicativo de carro. Daqui a pouco a internet manda para você, carros usados e novos. Escuta o Satanás que está vendo isso aqui, irmão, que usa lá o Google. Entendeu? E vai. Daqui 20 anos, esses meninos aí de 12 anos, 11 anos, daqui 20 anos, eles vão andar assim. Você vai ver. Vai andar assim, ó. A coluna cervical dele vai ficar assim, ó. Crianças de 8 anos, 9 anos, fazendo tratamento terapêutico para ver se liberta do celular. Já tem vários casos desse tipo. E o duro que isso, irmão, não tem faixa etária. Eu vejo velhinho, irmão, de 65 anos, põe uma óculos assim no nariz, assim, ó. Aí a gente ri, pastor, porque nós damos conta de rir da desgraça. Porque o que acontece? A morte espiritual, ela está vindo porque o tempo nosso está sendo mal aproveitado. Tem jovem na igreja que ele consegue ficar horas no celular. Ele não aguenta 10 minutos de oração. Faz uma vigília aqui. Vamos fazer uma vigília. A vigília de nossas hoje é só um louvor. Canta feito um sabiá. Canta. Aí vamos dar hora da oração. Aí o jovem já pega, levanta, vai lá fora, vai andar, não aguenta 10 minutos. Quando ora, fica assim, ó. Jesus. 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 Oi, Jesus. Dá licença, cara. Dá licença. Não consegue fazer 5 minutos de oração, você sabe por quê? Porque está morto. Morreu espiritualmente. Eu tinha um obreiro lá na igreja, pastor. Você ia na casa dele visitar ele? Ele era barato, eu já estou concluindo, né? No máximo até 11. Tudo ele queria ler a Bíblia. Estou fazendo uma visita, né, cara? Pastor, vamos ler a Bíblia aqui, vamos fazer oração. Eu ficava olhando aqui, mas é crente demais, é mais crente que eu, ele é. Agora só, hora de comer, pastor, ora aí. Estou aprendendo aqui, viu, irmão? Então assim, ele criou isso, um hábito que está dando a ele uma sensibilidade enorme à presença de Deus. Por quê? Porque ele está valorizando as coisas espirituais. Quem despreza as coisas espirituais, ele jamais terá uma vida plena no Espírito. Por quê? Para mim, não é nada mais sagrado.
eu consegui secularizar tudo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é uma força ativa, não é? Olha, a pessoa, eu fico vendo, às vezes a gente fala assim, quem está sentindo a presença de Deus? Aí todo mundo levanta a mão, amém. Mas peraí, como é que você consegue sentir a presença de Deus e não ter nenhuma reação? Isso é possível? Você chega na casa de Deus, sente e não tem nenhuma reação, você continua indiferente, não dá vontade de adorar, não dá vontade de glorificar, não dá vontade de falar alguma coisa, nada. Você está sentindo, irmão? Estou. Ué, como funciona isso? Ué, é meu temperamento. Eu sou assim, eu sou calado. Eu sinto por dentro. Por dentro eu estou sentindo. Por fora não, mas por dentro eu estou. Eu já não entendi nada. Agora assim, é uma coisa difícil de explicar, é complexo. Não sei, o ser humano é complexo. Agora, o fato é que esse entendimento das coisas do Espírito, eles estão se perdendo por causa dos nossos maus hábitos. Irmão, um crente não pode ficar sem orar. Não existe comunhão com Deus sem oração. Não existe vida com Deus sem oração. Ô camarada, como é que você dá conta de acordar de manhã cedo, lava o rosto, escova o dente, monta na motinha, vai embora, irmão, vai trabalhar? Você não tem condição de acordar 20 minutos antes, irmão, e fazer uma oração? Você não tem. Aí chega do serviço, cansado, toma aquele banho gelado ou quente, que agora está frio, né? E vai dormir. Estou cansado, não dá para orar não. Aí passou um dia, 2 dias, e aí vem a frieza, irmão. O desinteresse. Pastor, eu nunca pensei na minha vida, como crente, que um dia nós ia ter que fazer propaganda do culto para crente. Hoje eu tenho que pôr lá no Instagram e ficar a semana inteira mandando mensagem. Olha o culto da vitória! Olha o culto da vitória, irmão! Nunca pensei numa coisa dessa. Porque nos tempos que não tinha internet, os crentes sabiam o horário, a hora certa, chegava até antes para estar lá adorando a Deus. Não! E agora os pastores estão tirando o culto. Tinha o culto terça, quinta, sexta, agora parou. Vai tirando, daqui uns dias vai falar assim, não, vamos pôr só no domingo, porque o povo está cansado. Vamos fazer o que o povo quer. Não é esse evangelho. Evangelho não se faz o que o povo quer. Evangelho tem que fazer aquilo que Deus quer. Não é do teu jeito aqui não, pelo amor de Deus. É o meu jeito. Não é do teu jeito, é do jeito que a palavra de Deus diz. Porventura procurarei agradar a homens, ou agradarei o meu Deus que me chamou? E se nós começarmos a agradar a Deus e mudarmos a nossa conduta em reverência, em temor, em adoração, em compromisso, nós estamos desacreditando da instituição. Os caras, pastor, eles estão saindo da igreja, os pastores, recalcados, e agora estão falando mal da instituição. Não, esse negócio de igreja, Jesus não fez isso. Para que igreja? Depois da pandemia, então, aí o obreiro, ele fica na casa dele, aí ele fala assim, eu sou mais crente aqui do que na igreja. É claro, tu é um fraco. É muito fácil ser crente lá em casa. Não tem ninguém para me confrontar, não tem ninguém para me amar, não tem ninguém para achar meu defeito. O convívio em comunidade é assim que se dá, Luiz Henrique. As pessoas veem em você o que você não consegue ver. E a Bíblia fala assim, é aí que entra o amor, quando eu sou capaz de tolerar o meu irmão do jeito que ele é. Olha, amar o Luiz Antônio é muito fácil. É um homem que você pode bater na cara dele e não faz nada. Agora, difícil é amar aquele irmãozinho que é uma pedra no meu sapato. A vontade que eu tenho é pegar ele e fazer o que eu quiser. Esse é difícil de amar. É aquele que olha assim pra gente assim, você já olha pra ele e você fala assim, nossa, cara. Lá no céu tem muitas moradas. Eu quero estar numa morada bem longe daquele camarada lá. Ele lá e eu aqui. Eu não amo. Eu trabalho, pastor, eu dou conta.
eu dou conta de vir para a igreja, lavo a igreja, venho e faço café, dou oferta, dou dízimo, pastor, não, meu dízimo, está aí, ó, estou aqui todo culto, mas não dou conta de amar, não. Eu tenho ressentimento com ele ainda, e tomo sempre com ressentimento. Isso anula a ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o maior dom é o amor. Pode o camarada trepidar de falar língua estranha aqui, se não ama não vale nada. A espiritualidade de uma igreja não se mede pela quantidade de dom, embora o dom edifique a igreja. A espiritualidade de uma igreja se mede pelo amor. É a maturidade de conseguir resolver conflito. É chegar no meu irmão e falar assim: ô irmão, e aí? Irmão, tem alguma coisa entre nós? Assim, porventura eu te fiz. É aquela capacidade, pastor. Esse é só o Espírito Santo que dá ao missionário. É a capacidade de você conquistar. Você trazer para perto do seu ambiente aquela pessoa que não gosta de você. Para que eu quero conquistar, irmão? Eu quero viver o meu mundo, eu e meu celular. Eu entro ali dentro do meu quarto, é o meu mundo, irmão. Não estou nem aí com ninguém, não. Feito né? Não dá, mano. Evangelho não é isso, não. Evangelho é olhar para o lado e olhar para o outro com a consciência tranquila que eu não devo nada para ninguém. Evangelho é aquele cara pisar no seu calo assim, ó. Ei, pastor, eu estava assistindo o Tatico e eu não gosto do Tatico. Não do dono. Não gosto do supermercado. O dono não. O dono é uma benção. É até crente. Eu não gosto do supermercado. Detesto. Tatico e feira, detesto. Aí eu peguei e fui no Tatico. Estou lá feito um poste. Durinho. Para não mexer com ninguém, ninguém mexer comigo. Aí vem um cara e bate. É o tendão de Aquiles, fala, né? Aqui assim, o carrinho. O carrinho é puro ferro. Pá! Ali eu vi que eu era convertido. Não, ali eu vi que eu tinha o Espírito Santo. Eu vi. Porque na hora que ele bateu, eu fiz assim. Essa foi a minha reação. Estou falando aqui diante de Deus. Essa foi a minha reação. Quando ele bateu, eu fiz assim. Fiz isso aqui. Só faltou falar em língua ali. Quando eu olho para trás, quem que era, pastor? O presbítero da igreja. Aí ele olhou para mim e falou assim: ô André, que ele é muito amigo meu, ele me chama de André. Eu falei: André, eu fiz de propósito para ver a tua reação. Eu falei: larga a mão, cara, se eu te dou um soco na cara, bicho. Que prova é essa? Não merece não. Ele falou: não, você passou no teste. Então assim, nessas horas, né? Nessas horas, o crente do Espírito, irmão, ele é espiritual no trânsito, tá? Tem crente aí que põe a mão pra fora e mostra o dedinho, e tá lá escrito o adesivo lá: esse foi o Senhor que me deu, Olha, Deus que deu, o diabo tá atuando aí de uma forma. É ação, irmão, é ação, né? Outro dia eu me deparei com um membro meu, chamando o menino dele de longe. E sabe o que ele fez, pastor? Membro da minha igreja. Eu falei assim: eu como pastor deve estar ruim demais. Ele: ô filho de uma égua! Eu olhei aqui assim e falei: nossa, Jesus amado, olha o nível espiritual que está o meu povo. Que é isso, cara? Onde vamos chegar? Então assim, irmãos, só tem um jeito do Espírito Santo voltar a atuar de uma forma plena. E eu fecho aqui com 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Esse é o caminho a ser percorrido, crente. Não fique nessa estagnação, em nome de Jesus. Não aceite. Não se conforme com essa espiritualidade vazia e superficial. Vamos buscar a Deus para viver a plenitude do Evangelho.
Deus, por meio do seu Espírito, lhe capacitará com poder e autoridade. Sua palavra vai ter peso na vida das pessoas. Quando você cantar, o teu louvor vai libertar almas. Quando você orar, Deus vai estender os braços e atinar com o ouvido dele para a sua oração. E mesmo quando você não souber orar, o Espírito Santo de Deus intercederá com gemidos inexprimíveis. Ao chegarmos na igreja ou andarmos no dia a dia, lá em casa, quando estiver lavando louça, eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Posso ser cheio. Posso ser cheio do Espírito Santo de Deus no trânsito. Posso ser cheio do Espírito Santo de Deus na escola, jovem. Na faculdade. Lá na faculdade federal, onde só tem socialista e comunista. É lá que eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. É lá no meu trabalho, não é só aqui na igreja com glória a Deus, aleluia, não. Aqui vai ser simplesmente uma repercussão do que você vive lá fora. Você vai ser cheio do Espírito Santo lá e aqui você vai transbordar. Transbordar. Para aqueles que querem uma vida nova no Espírito, já sabe qual o caminho a percorrer. É só seguir. E se você despertar e levantar, o Espírito Santo vai te iluminar. Amém? Irmãos, sinceramente, Glória a Deus. o tempo foi pouco. É verdade. Poderíamos ouvir mais 1h30. Que pena que os irmãos... não vamos almoçar não.